saber um pouco mais sobre quais são os demonstrativos que devem ser utilizados para fazer gestão em qualquer micro, pequena e média empresa, então fica comigo que nessa sequência de 3 vídeos, esse é o segundo. Nesse segundo vídeo eu vou falar com um pouco mais de detalhes sobre os demonstrativos que devem ser utilizados e por que eles não se substituem, eles se complementam. Meu nome é Mônica Serra, eu sou consultora financeira e empresarial e o meu canal serve para ajudar tanto profissionais que trabalham no departamento financeiro das empresas, como para ajudar empreendedores a prosperar. Então, quando a gente fala da conta do caixa, no caixa, o que a gente consegue analisar? Analisar plano de contas, como eu já falei, plano de contas ele tem que ser feito, implantado no sistema e compartilhado com todas as pessoas que fazem lançamento no sistema. Não adianta apenas fazer o plano de contas e não compartilhar com as pessoas, porque as pessoas vão lançar no local errado. Quando você está fazendo um lançamento, se você não sabe onde é, principalmente se tiver a conta diversos dentro do plano. Por isso que eu peço para abolir a palavra diversos, outros. Se a pessoa não souber onde lançar, ela vai jogar em diversos. E diversos não quer dizer nada, né? No caixa a gente vai fazer o controle de registros de entradas e saídas de caixa, de banco, de todas as contas correntes que a empresa tem. E entenda a conta corrente não sendo como conta corrente bancária, mas como conta de movimento de numerário. Às vezes o numerário não é em espécie, é um numerário que me permite fazer transações comerciais na empresa. O que tu está querendo falar com isso? Eu estou falando de contas de permuta. Às vezes a empresa tem que comprar alguma sucata porque tem que fazer logística reversa. Então é importante eu fazer o controle separado desses numerários que a empresa trabalha, ou seja, dessa possibilidade de valor para fazer negociações que a empresa tem, para que ela consiga compreender o universo de tudo que está acontecendo na empresa. Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu já atendi empresário que achava que a empresa era ruim, não dava resultado bom, principalmente para ele como empresário, porque ele tinha uma retirada de Prolabore pequena. Mas quando a gente foi fazer a análise dos dados da empresa, a gente viu que uma maior parte do Prolabore dele era composto por permutas feitas entre fornecimento de serviço da empresa para terceiro e aquisição de serviços e produtos de terceiro. Então, a permuta nada mais é do que uma venda e uma compra que acontecem simultaneamente. Como não é visto o dinheiro que acontece numa transação de permuta, às vezes o empreendedor não faz a anotação da permuta. E aí ele fica com a falsa sensação de que o negócio é ruim. Nesse caso que eu expliquei, né? Então, quando eu tenho essa situação, é importante eu fazer o registro dela para que se tenha consciência dessa transação comercial que existe na empresa e desse benefício que existe, né? Conciliações bancárias, porque dependendo da forma como a empresa trabalha, eu tenho que conciliar o banco periodicamente, porque às vezes o que eu lanço no sistema não é o que acontece na conta corrente da empresa. Controle do contas a receber e contas a pagar. Controle do contas a pagar para evitar pagar juros e controle do contas a receber para poder ter garantia de que os recebimentos vão acontecer na pontualidade necessária. Analisar também a questão de inadimplência. Muitas empresas, quando começam a entender a gestão do contas a receber, porque parece que é uma coisa simples e fácil, mas quando a gente vai executar, existem dificuldades no meio do caminho. Quando começa a fazer análise e a gestão do contas a receber, ela consegue perceber a importância de mudar o modelo de negócio da empresa. Passa a conceder meios de pagamento e prazos para o cliente de forma que beneficiem a empresa. Não adianta eu vender e não receber. Então tem que ter um equilíbrio, toda a questão de equilíbrio. E a única coisa que eu consigo identificar fazendo gestão de caixa é o saldo no final do período, se ele é positivo ou negativo. Tem alguns outros indicadores que a gente consegue também identificar e analisar quando a gente está analisando o caixa. Mas basicamente é o saldo que termina no final do mês. Então eu consigo também analisar se a empresa está gerando caixa, se ela está destruindo caixa. Então o fluxo de caixa me dá esse tipo de informação. Nós temos a outra ponta do tripé, que é a demonstração de resultado de exercício. O caixa era a demonstração de resultado de caixa, tá? O fluxo de caixa, que existem vários modelos que podem ser implantados na empresa conforme a necessidade e informação que o gestor tem. A demonstração de resultado de exercício, ela identifica receitas, custos e despesas que a empresa tem. Então, são conceitos que trabalham competência. Então, tem pessoas que ensinam gestão que falam que trabalhar com competência não convém. Por quê?
Porque essa competência não necessariamente se realiza no caixa no mesmo momento. Concordo, não se realiza no caixa no mesmo momento se eu não faço vendas à vista e se eu não faço compras à vista. Mas fazer uma demonstração de resultado de exercício é fundamental para entender como que o esforço que a empresa está tendo para gerar receita está gerando de resultado para a própria empresa. Então, ele basicamente vai me dizer se o esforço que eu estou tendo está sendo maior do que o resultado que eu estou gerando ou se ele está sendo menor do que o resultado que eu estou gerando. Então, a demonstração de resultado de exercício vai falar do meu desempenho, vai falar do meu esforço para gerar vendas. Então, ele identifica receitas, custos e despesas. E aqui sim, uma demonstração de resultado do exercício, eu consigo calcular a margem de contribuição, que é uma das informações mais importantes que a empresa pode ter. Tem uma grande quantidade de empresas que não trabalha a margem de contribuição, não sabe qual a sua margem de contribuição. Então, sem margem de contribuição, eu não calculo o ponto de equilíbrio. Eu não sei quanto eu posso ter de despesa fixa por mês. Eu não sei quanto eu estou tendo de lucro. Eu não sei quanto eu posso ter de investimento no final de um mês, no período dentro da empresa. Eu não sei se eu posso distribuir o lucro ou não. Então, entender conceitos da demonstração de resultado do exercício é fundamental. E esses conceitos e esses indicadores calculados pela demonstração de resultado do exercício que eu acabei de falar, só são calculados pela demonstração de resultado do exercício. Gente calculando por fluxo de caixa, desenhando o fluxo de caixa, entradas e saídas no formato de uma DRE e fazendo o cálculo desses indicadores. Mas vai dar uma informação equivocada para o gestor pode tomar decisões também equivocadas. Então, na DRE, eu consigo identificar receita, custos e despesas e parece simples, mas tem empresa que não conhece a receita que gera todos os meses, porque o lançamento está misturado dentro do sistema, acaba não entendendo o que foi que ela gerou de venda naquele mês. Então, gera essas informações, gera o cálculo da margem de contribuição. Contrapartida, margem de contribuição gera cálculo de ponto de equilíbrio, que eu posso calcular o ponto de equilíbrio contábil, econômico e financeiro. Gera o cálculo dos custos fixos e variáveis, eu consigo identificar o que é fixo e variável na empresa. Eu faço a apuração do resultado do exercício, eu vejo se a empresa está tendo lucro ou não. É por aqui que eu identifico se a empresa consegue pagar prestações, negociar com alguma dívida do passado, resolver questões do passado. É aqui que eu consigo identificar a minha formação de preço. Então, se a empresa não tem uma demonstração de resultado do exercício, ela fica com dificuldade de calcular a formação de preço, porque os indicadores para o cálculo da formação de preço são tirados de uma DRE. Então, a DRE tem essa importância fundamental. E nós temos ainda o balanço patrimonial. O que é o balanço patrimonial? É um demonstrativo onde eu vou falar sobre o equilíbrio entre as partes da empresa aqui. É o equilíbrio entre as fontes de recursos que a empresa trabalha, ou seja, recursos próprios e recursos de terceiros, endividamento da empresa, e vou equilibrar com os investimentos que são feitos na própria empresa. Então, aqui eu consigo verificar se a empresa está endividando, se ela está enriquecendo, eu consigo identificar índices de liquidez, que é a capacidade que a empresa tem de fazer pagamentos, contar os índices de endividamento de curto, médio e longo prazo, como estão as atividades da empresa, se o estoque está girando rápido, se ele está girando devagar, como é que está o meu contas a pagar, como é que está o meu contas a receber, como é que está a inadimplência dentro dessa estrutura inteira, como está o passivo trabalhista dessa empresa, como está a imobilização que essa empresa faz em bens e equipamentos, como estão os empréstimos a pagar de curto, médio e longo prazo, como é que está os juros que eu tenho que pagar nesse empréstimo, como está a saúde do meu estoque, o tamanho do meu estoque em relação ao que eu gero de resultado mensalmente. Então, basicamente, eu vou identificar se eu estou enriquecendo ou empobrecendo. Então, esses 3 demonstrativos, eles não podem ser analisados isoladamente. Eles são analisados conjuntamente. E eu vou te dar mais ou menos agora uma amostra que seria analisar esses demonstrativos conjuntamente através de um exemplo. Se você gostou dessa sequência de vídeos onde eu falei sobre quais demonstrativos devem ser utilizados para fazer gestão de qualquer micro, pequena ou média empresa, se inscreve aqui no meu canal, ativa as notificações para que você possa ser avisado todas as vezes que a gente subir vídeo novo. Um abraço e até a próxima sequência de vídeos. Tchau, tchau. Coloque aqui nos comentários se você quer ouvir sobre algum assunto específico, tá? Tchau, tchau.